Muito bem, meu povo. Aqui quem fala com vocês é o professor Luciano, com mais uma matéria aqui para a gente aqui trabalhar junto, tá bom? A gente vai aqui conhecer um pouco sobre o que é animismo. Então, o que é animismo? O que isso significa? Esse é na verdade, um conceito antropológico, sociológico, que é desenvolvido para interpretar e entender um pouco sobre algumas civilizações, seus comportamentos, suas práticas, suas crenças, sua prática de fé e tentar ver isso de forma acadêmica, científica, de forma a compreender aquela situação. Então, podemos entender por animismo a modalidade religiosa, espiritual, que implanta espíritos em toda a natureza, sendo estes espíritos semelhantes ao espírito do homem, ou seja, a natureza, com árvores, animais, ela possui espíritos semelhantes aos espíritos humanos. E muitos filmes trabalham nessa perspectiva, trabalhando o animismo, né? O aspecto espiritual já está na natureza e não somente nós. Então, essa profissão de fé também já foi conhecida pelo nome de fetichismo, palavra que inserida na história religiosa do século XVIII pelo grande líder republicano de Brosés, também autor da obra De Culte des Fetiches, editado no ano de 1760. Então, fetiche é, curiosamente, um termo que procede do português de feitiço e que, por sua vez, deriva do latim factitious, tudo significando coisa feiticeira ou coisa encantadora, dando a ideia de algo que seja dotado de força mágica, uma energia mágica. Essa expressão foi popularizada pelos navegadores portugueses e espanhóis, que a empregavam para designar objetos que estivessem relacionados a cultos, poderes, instrumentos de magia utilizados pelos negros. Daí você já percebe que a Wicca, a bruxaria, né, também brota desse pensamento também. Para De Brosses, o ritual de fetiches estaria necessariamente ligado à origem de todas as religiões. É como se toda a religião, toda a ideia de religião surgisse da natureza, dos animais, da planta, da água, das árvores, da mata em si. Como aqui no Brasil, né, nós temos o nosso folclore, né? Foi também com base nesse conceito, nessa definição, que a palavra um chamado filósofo Augusto Comte. Se você quiser saber mais sobre isso, vem estudar no curso de Sociologia, você vai saber um pouco mais sobre quem é Augusto Comte e seu positivismo. Ele formulou em seu primeiro ensaio do curso de Filosofia Positiva a conceituada lei dos três estados. Segundo essa tese, essa teoria, a inteligência humana teria passado por três estados básicos sucessivos. O primeiro seria o estado teológico, no qual o homem explica os fenômenos por desejos equivalentes aos seus, todavia mais potentes. Mas assim, nós podemos refutar essa ideia. Teologia não é essa abordagem. Essa abordagem é mitológica. Então, o termo mais correto seria mitologia, porque a teologia trabalha com a razão. A mitologia não trabalha com a mitologia não trabalha com a razão inicialmente. Então, seria aí uma refutação essa primeira teoria, né, que não tem muito a nos ajudar aqui. Segundo a metafísica, o metafísico, quando os mesmos fenômenos são elucidados a partir de abstrações, como a física da natureza. Também não é muito viável pensar dessa forma, porque a metafísica, como filosofia primeira, ela trabalha trazendo não exatamente respostas, mas questionamentos sobre a origem das coisas. Muito diferente do que procura aqui apresentar como metafísico, né? Apenas como uma solução para explicar algum fenômeno aí da natureza, né?
devotado a uma divindade. Finalmente, o estado positivo, que seria o estado científico, acadêmico, intelectual, racional, extremo, no qual qualquer fenômeno poderia ser explicado por fenômenos. Então, registrou-se a evolução dos três estados teológicos, quando o homem ingressando-se posteriormente ao politeísmo. Então, ele sai do estado do animismo para o politeísmo. Então, ele vai promover a intervenção de deuses, espíritos em número menor, mas detetores de maior poder, começando numa próxima etapa. Estes deuses, como se fosse apenas um aderindo à prática monoteísta. Então, nesse entendimento aí positivista, esse pensador, então a religião ela nasce no animismo, ela cria o politeísmo, depois ela meio que deixa isso e cria o monoteísmo. Considerando a etnia, depreendeu-se de forma cada vez mais óbvia que os negros, mais do que os objetos materiais, cultuavam forças espirituais, como candomblé, cultos afro, né, por exemplo, comparadas a entidades, e assim, ao invés de fetichismo, vai adotar imediatamente o termo que foi julgado mais apropriado, a questão de o animismo. Bem, a etnologia de Tyro procura fazer uma exposição na segunda metade do século XIX, teorizando o animismo, alcançando o acantamento de boa parte de seus conceitos pelo evolucionista Herbert Spencer, numa mostra de que a matéria e a prática eram de tal forma expressiva que despertavam o interesse da ciência e da antropologia. Aspectos interessantes, peculiaridades. O aprofundamento da teoria animista exige que se reconheça a impossibilidade de se distinguir nitidamente o animismo das concepções religiosas que dele se aproximam, pois que nele podemos encontrar elementos oriundos do totemismo, que foi muito também utilizado por Freud, né? Inclusive tem até um livro chamado Totem, né? Bem, nesse caso aqui, o conjunto de práticas sociais, crenças religiosas e ritos relacionados ao totem. Esses elementos relacionados ao totem incluem a crença em forças sobrenaturais provenientes dos espíritos que operam num objeto ou numa pessoa. Ideias de tabus, ideias de ancestrais místicos, semi-animais, semi-humanos. Todos os aspectos citados acabam por encontrar indícios práticos em várias religiões, né? Aí nós temos a chamada pluralidade, que dá início aí a um arcabouço de ciência de religião. Bem é possível, entretanto, definir animismo como religião de numerosas sociedades, obviamente mais evoluídas que a sociedade de praticantes australianos, mais de ritualísticas rudimentar, quando comparadas com as demais civilizações antigas, como, por exemplo, sociedades negras da África não muçulmana, as sociedades animistas da Polinésia, os índios encontrados nas duas Américas, os esquimós. Isso provoca a necessidade de conhecimento de crenças desses povos primitivos no que concerne a alma e a natureza, as práticas mágicas e toda a sua liturgia cerimonial. Então imagina o seguinte, como é que você, vamos supor assim, que é um missionário, um evangelista, enfim, um acadêmico, né, até um cientista, entra ou descobre uma selva, uma mata, um continente, uma floresta, certo? Encontra, né, algo assim, e vê pessoas, essas pessoas se comportam de maneira muito diferente da sua, com pronúncias, gestos, comida, rituais, crenças, como entrar nessa cultura, como entrar nesse ambiente cultural, religioso, como entender toda essa simbologia, né? De forma que consigamos perceber e entender de fato aquela distância que se tem de forma imediata. Crenças, né? Para os primitivos, a alma está conectada estritamente ao corpo, ou alguma parte do corpo, enquanto que os australianos já associavam a gordura aos rins. Então, cada cultura vai ter uma percepção
né, da espiritualidade, da religiosidade, e eles vão identificando no corpo pontos chaves, né, como por exemplo, aí no caso dos chakras, né. Então são questões interessantes que eles trazem, né, nessa sua história de vida, e isso faz todo um sentido para a história da religião se tornar história, né? Ainda segundo essa crença, a alma pode deixar o corpo momentaneamente sem que haja falência deste, inferindo-se daí que o corpo e a alma guardem certa distância. Ocorrendo então, quando unidas, uma ação de presença. Alguns estudiosos, como Fraser, autor da obra Hamel, estudaram particularmente esse conceito de alma exterior. Mostrou-se a partir daí alguns raros conceitos que derivaram da crença animista, como os que consideraram a possibilidade de a alma ser comida, roubada, exportada e, em determinados casos, substituídas, consertadas ou até mesmo formadas. Então, muitos filmes, né, até se baseiam nessas ideias aqui e chamam atenção, né? Tem até um anime onde os espíritos comem outras almas, se fortalecem. Existem crenças de vampiros que sugam a alma das pessoas, né? Até superstições partem dessas ideias, sempre deve perceber, mas é daqui que decorre a formulação desses conceitos, né? A crença primitiva do animismo ensina que a individualidade não se detém na periferia da sua pessoa, devido ao entendimento de que a mentalidade funda-se no próprio corpo, com o que cresce sobre ele e ainda com aquilo que sai dele, notadamente as unhas, cabelos, secreções, urina, excrementos, lágrimas, espermas. Semelhantemente às outras práticas de feitiço africanas, também aqui se aceita a realidade do dano que pode ser causado a uma pessoa, bastando, para tanto, que um desses elementos integrantes seja empregado ao ritual de magia. Dessas crenças nasce uma escravidão supersticiosa, no qual todos os indivíduos da sociedade se aprisionam no exercício, no excessivo cuidado de seus particulares fragmentos humanos, para que os mesmos não caiam em mãos de terceiros que possam efetivamente empregá-los para fins ritualísticos maléficos. Numa concepção cultural mais abrangente para eles, disposto desses elementos de forma irresponsável é dispor da própria vida, já que compreende-se ser esses resíduos a própria pessoa ou parte dela, com pés, mãos, cabeça e qualquer outro órgão interno, como pertencendo-se instintamente. Inclusive, existe até uma história de que os agentes da KGB, né, os comunistas, por exemplo, eles não cospem no chão, com saliva. Se cuspir, eles recolhem esse material para não deixar em terrenos estrangeiros, né? Talvez seja aí a devido dessas ideias aí, dessas ideias. Não sendo suficiente esse cuidado, resta ainda cuidar das marcas deixadas no chão, em assentos, em especial as pegadas. Nessa noção repousa a certeza de que, caso a criança seja colocada sob as marcas deixadas por um grande feiticeiro, também o pequeno poderá ter impregnado esses poderes do mago. Avançam mais as suas crendices quando cuidam para não se exporem de forma a projetar sombras ou reflexos na água, os quais feiticeiros inimigos podem suscitar um desenho, pintura ou uma espécie de retratação, outro artifício transformando em brilho mágico. De fato, isso existe de verdade, né? É uma guerra espiritual, até mesmo travada por eles próprios. Para estes elementos extremamente pessoal, dá-se o nome de pertences. Em contraposição, a crença teológica cristã explica as Musen, estudo da cultura esquimó animista, que para os esquimós animistas, o homem é composto de corpo, alma e nome, e não de corpo, alma e espírito. Há testemunhos de pessoas que contemplaram noutra etnia animista. Os fidijanos
moribundos que gritavam desesperadamente por seus próprios nomes, na esperança de que esta prática não sucumbiria à morte. Ainda segundo a crença desta etnia, a roupa de um homem, achando-se impregnada de sua transpiração, caso posta sobre uma mulher, pode proporcionar-lhe a gravidez. A vestimenta torna-se, portanto, outra forma de pertença. A morte do indivíduo, dado este conglomerado de possibilidades, impere seus familiares a queima de todos os utensílios que lhes pertenciam. Com relação à constituição humana, diferentemente dos esquimós, entre os fidigianos prevalece a crença numa tricotomia corpo, alma e espírito, esclarecendo-se que no ato da morte a alma se depreende do corpo, mas o espírito não. Ele permanece no cadáver e por isso propaga-se até sendo necessário ter cuidado, pois o falecido, tomando um surto de ciúme do vivo, pode vingar-se destes. Os mortos animistas são apegados à comida, bebida e homenagens. A mentalidade primitiva, embora não excludente de contradição, é convicta de que os mortos podem estar presentes ou ausentes, considerando ainda a possibilidade de que eles possam estar em vários lugares ao mesmo tempo. A polipresença dos mortos, como definido, admite que por vezes eles podem aparecer aos vivos, muito embora habitem outros mundos que são diferentes desse no qual vivemos. Essas sociedades de extintos já está dividida em clãs, num contexto semelhante ao dos vivos. Da mesma forma que é possível uma reencarnação, também aceita a tese de que alguns deles desapareceram definitivamente. Compreende-se que caso se tratasse de almas puramente espirituais, estas seriam imortais. Mas não se trata de um conceito aceito na sociedade animista primitiva, posto que em nenhuma delas se vislumbra consenso quanto à imortalidade. O que existe em algumas sociedades religiosas é uma crença na sobrevivência após a morte, mas nunca uma vida pós-morte sem fim. Questão ritualística. Como é aceito por todos que forças místicas podem ser comparadas a espíritos animados à natureza. Logo, o homem poderá exercer ação sobre essa mesma natureza, com base sobre seus espirituais, através de palavras e gestos apropriados ao ritual. A consideração seria essa influência essencial para que se produzam os efeitos esperados da denominada magia. Solomon Heidash, estudioso da matéria em questão, propôs uma fórmula espantosa na qual a magia é a técnica e a matéria do animismo, segundo a qual basta a pronúncia de palavras apropriadas em voz alta ou contadas para que se produzam efeitos como curas, como por exemplo, o papagaio voou, o coco voou, a codorna voou, enfim, a doença voou. Imita-se um acontecimento para que possamos se produzir. Então, desse modo, por exemplo, o derramamento de água que acompanha a observância de várias normas rituais é elemento correto para a produção de chuvas. Essa modalidade de feitiço é chamada de magia imitativa. Então, a cultura determina aos praticantes que produzam ou adquiram imagens que sejam como almas suas, e esses feitiços propiciam outra forma de magia da sociedade, a magia simpática. Nessa forma de ritual, presume-se uma participação do homem e da matéria na formação de um só elemento, e assim a quebra ou completa destruição desta imagem prejudica severamente o indivíduo a ela associada, ou seja, existe uma maldição sobre esses objetos. Ou bênção, dependendo do contexto, né? Mas aqui seria uma maldição. Esse princípio é evidenciado em muitas outras sociedades da prática de bruxarias, né? Que vai evocar medo, vai evocar superstições. Então, essa imensa variedade de possibilidades de acesso à presença que se deseja realizar admite ainda outra nomenclatura bastante sugestiva, que é a magia contagiosa.
Então, os animistas são avivados, estimuladores do uso de talismãs, amuletos e objetos feitiços, todos com inquestionável poder mágico. Os adornos, tanto masculinos quanto femininos, só podem ser empregados como artefatos exclusivamente de efeito, se antes já tiverem produzido seus efeitos, como agentes de rituais de magia. Quanto à variedade de magia, esta pode ser definida mais de uma forma. Existe a boa magia, segundo alguns, praticada por chefes e pelos sacerdotes, ou pelo menos feiticeiros, enquanto a magia má é praticada pelos nigromantes, que é os necromantes. Através de seus encantamentos, podem provocar a enfermidade e até a morte. Além do que, dão-se ao exercício de canibalismo que é executado após a magia, quando a vítima sequer se apercebe do que lhe ocorre. Entretanto, não serve de alimento depois de mortes. Antes morrem por causa do consumo que os necromantes lhes impingem a carne viva. O meio de anular este ato é o contrafeitiço. Como bem observou a pesquisadora dos negros congreses, Mary Kinsey, que esclarece, invocar-se o espírito do remédio para que anule o espírito da doença, agindo sobre ele. O animismo forneceu aos homens uma primeira hipótese que permite estudar o mundo, encorajando os primitivos de outrora e os primitivos de hoje, numa contínua tentativa de agir sobre os fenômenos naturais, os quais habitam a natureza, carregando espíritos semelhantes aos espíritos que possuem. Então, Augusto Comte procura admitir que o animista primitivo conseguiu tirar o espírito humano de sua inocência moral, característica comum da criação irracional. Nós aqui terminamos essa parte aqui, mostrando a vocês que a verificação de que a magia animista pode estar embutida na própria origem do desenho, da pintura, da escultura, da dança ou ainda da música. Logo, direta ou diretamente, o animismo se compõe dos mais variados elementos das artes. Se refletimos os benefícios e até mesmo os malefícios promovidos pela arte em todos os segmentos da sociedade, compreenderíamos que os aspectos do produto cultural, o animismo nos proporcionou alguns algumas benfeitorias, né? Mas a gente viu aí um pouco da história, alguns exemplos, conceitos teóricos sobre como entender essas práticas, essas peculiaridades, tentativa de entender como o ser humano saiu do animismo, passou para o politeísmo e chegou ao monoteísmo, né? Eu aguardo vocês no próximo estudo. Compartilha, se inscreve, deixa seu like e até o próximo vídeo.